Jeremias 17 é o nosso texto. A cura para os corações será uma mensagem mais evangelística, por assim dizer, com o propósito de sensibilizar as pessoas afastadas de Deus, a que elas lhe deem uma chance novamente, ou por primeira vez, mas também, em segundo lugar, de nos fortalecer na fé. Mas especialmente, gente, uma mensagem para dialogar com os nossos amigos, pessoas que nós amamos, que possam estar abertas ou necessitadas de Deus na sua vida. O profeta Jeremias hoje, ele está anunciando a mensagem de Deus para um povo que estava, naquele momento, afastado de Deus, e que, por causa daquele afastamento, estava correndo sérios riscos. Jeremias diz que o problema tem a ver com a ignorância sobre como o coração funciona. Nos versículos 5 a 8, especialmente. Tem uma imagem, duas árvores, e elas retratam na alma, o coração da gente. Pastor, por que eu me deveria interessar nesta mensagem? Bom, eu percebo duas razões. Uma mais existencial, por assim dizer, né? Grandes questões do ser humano, sabe? O que há de errado com o mundo, com as pessoas? Chega um momento na nossa vida que a gente pensa muito nisso. E talvez você já chegou lá. Talvez ainda não. Se não, espere para ver. Angústias profundas, pontos de interrogação, desconfortos. Jeremias vai falar com a gente. Ele vai dizer que o que está errado com o mundo, com o ser humano, é o pecado. Talvez você vai pensar, pastor, de novo pecado? Puxa, que antiquado falar disso. Mas é verdade, gente. Pode ser primitivo, mas faz sentido. Talvez você ainda não tenha interesses nas grandes questões da vida. E aí o que lhe perturba talvez sejam mais as questões da semana. O que vem ao teu encontro quando o fim de semana acabar, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, ansiedades. Bom, Jeremias também fala para elas. Notem que no versículo 8, ele fala que esta árvore bem plantada, ela não se perturba quando vem a temporada da seca. Ela não está se preocupando com o que vem pela frente, com o que o futuro lhe reserva. Imagine, gente, uma vida assim, zero ansiedade, né? Hakuna Matata. Não, na verdade não é bem isso. Não é bem a versão da Disney que Jeremias tem em mente. Não é que as ansiedades não existam, não é que elas não nos machucam. Jeremias trabalha mais dentro de uma visão de como lidar com elas. Jeremias reivindica ter o segredo, ele sabe a origem das perturbações, o que está debaixo dos problemas que a gente tem, psicológicos, sociológicos, espirituais, e Jeremias quer ajudar. Vejam como, na minha opinião, o texto é interessante. Eu vou destacar 3 coisas. A fé de cada coração, a doença de cada coração e a cura para cada coração. Começamos com isso da fé de cada coração. Versículos 7 e 8, gente. O Jeremias nos fala de uma pessoa que confia no Senhor. Ele é como uma árvore que foi plantada na beira do rio. É a imagem de alguém que depositou a fé do seu coração em Deus. Aí, se nós olharmos no versículo 5 e 6, temos uma outra imagem de alguém que está afastado de Deus. O que é fascinante, se vocês pararem para perceber, é que a característica central dessa pessoa, do seu coração, é que também essa pessoa tem confiança. Jeremias não diz, aqui tem uma pessoa que tem fé em Deus, que sua vida é marcada pela fé, e aqui tem uma pessoa afastada de Deus, e a sua vida é marcada
pela não fé. A pessoa que está afastada de Deus também está cheia de confiança. Olhe no texto, a mesma palavra, confiança. Bendita é a pessoa que confia no Senhor, e antes um pouquinho, maldita é a pessoa que confia em outra coisa. Mas confia. O que está sendo dito para a gente aqui, gente? Que tem uma pessoa que crê em Deus e confia, mas tem uma pessoa que não crê em Deus, mas ainda assim confia em alguma coisa. É a característica central de cada coração. Segundo Jeremias, fé. Cada coração na face da terra confia. No alicerce de cada coração, na base da vida humana, existem radicais e concretos atos de fé espiritual. Como assim, pastor? Você não conhece meus amigos, meus vizinhos? Eles são tão céticos, eles são tão cínicos com respeito à religião e coisas de Deus, não creem em nada. Será? Será? É verdade, algumas pessoas dizem, não importa o que você acredita, o importante é você ser uma pessoa boa, não importa o que você crê sobre Deus, sobre religião, sobre igreja, sobre doutrina, mas o importante é que você faça o bem. Ou seja, pessoas que se declaram não comprometidas com nenhuma visão de divindade, de religião, que se dizem mente aberta, por assim dizer, né? Só que mesmo nesta declaração, nesta postura, também é uma postura cheia de palpites espirituais. O risco também é grande, porque se a gente, por exemplo, ingere em nossos corpos veneno, a gente pode morrer. Mesma coisa no âmbito espiritual. Se nós estivermos errados sobre o que nós estamos ingerindo, veneno espiritual, por assim dizer, isso também pode nos levar à morte. Podemos ser muito sinceros, mas a nossa sinceridade não impedirá a gente de tomar veneno. Com essa abordagem do não importa o que você acredita, com essa abordagem do que só importa como você age, há um grande risco. Porque no fim das contas, apostando que não exista um Deus digno de crédito, merecedor da confiança, que a única coisa que importa é a forma como eu vivo, isso também é um risco. Alguém pode perguntar, como assim não importa o que você crê? Como você sabe que não importa o que nós devemos de crer? Ninguém sabe. O que a gente pode fazer é uma aposta. A gente pode acreditar nisso. No fundo, também vai ser uma questão de fé. Soa politicamente correto, soa moderno, mas quem escolhe não crer está crendo em alguma coisa. Blaise Pascal, grande filósofo, seu livro Pensamentos colocou isso melhor do que eu poderia colocar. Pascal vai dizer que cada pessoa na face da Terra está fazendo apostas enormes com relação à sua vida espiritual. Crer em Deus, para Pascal, é uma questão de fé. Ele escolheu crer em Deus, ele cria em Deus, Pascal foi um cristão. Mas não crer em Deus, Pascal diz, também é uma aposta. Também é um ato de fé. Independente de sua posição sobre Deus, ela será alicerçada na fé. Você está apostando seu destino eterno. Pascal disse que não existe uma pessoa no mundo, independente se ela reconheça ou não, que não está no âmbito espiritual apostando, crendo. Um outro exemplo, tem pessoas que dizem que cada um tem que decidir sobre a sua crença, sobre a sua verdade, digamos assim, né? O que é certo, o que é errado. Eu trago um outro filósofo, Habermas. Ele é da atualidade, ele está agora nas capas das revistas internacionais, ele é meio modinha assim no mundo.
E ele é filósofo e ele é teólogo também. Ele gosta de dialogar particularmente com essa questão da verdade ou das verdades. Olha o que ele diz sobre isso. Ele diz: todas as culturas anteriores à nossa acreditavam que certo e errado, falso e verdadeiro, era uma determinação fora de nós. Era uma determinação que nos chegava por uma fonte exterior. Podia ser uma tradição, podia ser um Deus, podia ser a lei natural, podia ser comunidade, podia ser a família, alguma coisa. Cada religião e cultura, ela era diferente, são diferentes, mas elas concordavam no passado com isso. Não é você quem determina. Não está no meu poder determinar o que é certo, errado, falso e verdadeiro. Essas são construções que nos são dadas, nos são reveladas, elas vêm de fora de nós. O nosso trabalho sempre foi, ao longo da história, harmonizar-nos com estas construções. Nós somos, diz Hauerwas, a primeira cultura na história, a primeira geração na história da humanidade, que ousou ir contra essa corrente. Primeira geração marcada decisivamente pelo individualismo. E alguns já também entraram nesse debate e cunharam a expressão e desenvolvem o que é chamado de individualismo expressivo, que é a visão de que certo e errado são determinados não por algo fora de nós, mas dentro da gente, pela nossa própria consciência. Hauerwas está dizendo que não vai entrar no debate qual está certo, mas ele vai dizer, quando alguém te diz, mesmo a nossa cultura nos diz, que você deve seguir a sua própria consciência e decidir o que você vai fazer, decidir o que é certo e errado, você no fundo também não está pensando individualmente, também não está pensando por si só, você também está acatando estímulos de uma cultura e de uma geração. No fundo, a mensagem é você quem tem que decidir. Mas na prática não é você quem está decidindo. Você está, sem se dar conta, sofrendo uma influência de uma postura que não é antiga e é moderna. E aí, no fundo, podemos dizer que também não se pode provar se essa postura é a correta. No fundo, isso também é um ato de fé. É confiar em algo que está sendo passado para a gente. Ninguém pode evitar. A razão de eu trazer isso hoje para a gente aqui é que pode parecer que nós que cremos em Deus, nós que vamos à igreja, que nós somos os únicos que perambulam por esse mundo pela fé. Né? Que nós somos os únicos que agem e se orientam pela fé. Talvez até alguns amigos nossos nos olham, de certa forma, com um pouco de desdém, como se eles tivessem um conhecimento mais evoluído, mais comprovado. Talvez, até involuntariamente, mas os questionamentos que nos fazem, as críticas que nos fazem, as dúvidas honestas que eles têm, em última instância, também é uma questão de fé. Nós estamos de mãos dadas com eles. Não vou crer em Deus até que me provem. Bom, essa decisão também é um ato de fé. Por que alguém precisa dar evidências de sua fé em Deus, se alguém que não crê em Deus não precisa dar evidências de sua não fé em Deus e de sua fé em outra coisa? Ambos temos fé. Você, meu amigo, que não crê em Deus, e eu que creio. Ambos estamos baseando nossas visões, que não podem ser provadas, num ato de aposta, de confiança. A questão, então, Jeremias traz isso para nós. Não é entre crer ou não crer, mas no que estamos crendo. E por isso, de certa forma perspicaz, 2 teólogos escreveram uma defesa da fé cristã. É um livro que nós estamos considerando, inclusive, estudar aqui na igreja, especialmente no grupo dos homens. E o título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu.
Eu convido vocês a conhecer o livro. Qual é o ponto? Cada pessoa na face da terra vive com base a atos radicais de fé. É o que Jeremias está dizendo. Você pode escolher no que crer, mas não poderá escolher entre confiar e não confiar. Em algo você acabará crendo. Vocês sabem no que vocês creem. Você já se deu conta no que você está baseando a sua confiança? Se você não tem muita ideia disso, você está vivendo uma vida irrefletida. E Sócrates já disse que uma vida assim não merece ser vivida. Avançando, a doença de cada coração. Tenho más notícias. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Desesperadamente doente. Por um lado, não podemos evitar que o nosso coração confie em alguma coisa. Por outro, não conseguimos que ele tenha fé na coisa certa. Tem algo seriamente errado no nosso coração de Jeremias. Não podemos deixar de confiar em algum tipo de divindade, mas não conseguimos sozinhos crer no Deus certo. Nossa bússola espiritual, pessoal, da confiança, ela está desorientada. O nosso coração teima em confiar, colocar sua fé nas coisas erradas, em fincar raízes num objeto equivocado, em confiar em algo que não se sustenta. De novo a metáfora. Cada um e todos os corações humanos colocarão suas raízes, sua confiança em algo. Quando as raízes penetram o solo, aquelas raízes vão ancorar, ou seja, a âncora da árvore. As raízes sugam para a árvore os minerais, os nutrientes que a árvore precisa. Jeremias está dizendo que cada coração busca desesperadamente âncoras. Pode ser Deus, mas se não for Deus, vai ser outra coisa. Todos precisamos colocar nossas raízes em algo. Se não for Deus, alguma coisa, alguém vai ocupar esse lugar da estabilidade, esse lugar da segurança, esse lugar do significado, esse lugar do propósito, último maior da nossa vida. Se não for Deus, vamos colocar nossas raízes, nossa fé, pode ser na nossa carreira bem-sucedida, pode ser no nosso físico, pode ser na nossa vida financeira, pode ser nos nossos diplomas, pode ser num romance, mas alguma coisa nós vamos usar como âncora, e isso vai nos sugar, vai sugar a energia do dia, do fim de semana, da semana. Essas coisas vão ser, de certa forma, os nossos nutrientes, elas que vão dar o propósito para a nossa vida. E Jeremias diz, se não for Deus, o que quer que seja que você escolha para colocar lá embaixo, vai te deixar no deserto, vai te secar, vai acabar com a tua árvore, vai deixar ela um arbusto, desabitado, infrutífero. E qual é o problema com os arbustos, pastor? Nenhum. Eles crescem na temporada das chuvas, né? Eles não colocam suas raízes muito fundo, eles não colocam as suas raízes perto de águas. Quando chove, beleza, né? Aí eles têm onde sugar os nutrientes. E até no deserto chove, né? Então, de vez em quando, a pessoa que confia na sua carreira, de vez em quando ela vai estar bem, ela vai estar se sentindo. A pessoa que coloca a sua raiz, a sua âncora num romance, em algum momento ela vai estar bem, sabe? A pessoa que coloca suas raízes, sua confiança na sua popularidade, né? Ela vai passar vai chover para ela na horta dela, e ela vai também. Vai estar um pouquinho verdinha, talvez um outro fruto. Quando bate o sol,
Quando a estação da seca chega, e ela vai chegar para você. Não importa as âncoras que você tenha. Não importa a tua saúde, não importa teu sucesso, não importa, a seca vai chegar. Aí não há nada no solo. As raízes sugam e não tem de onde tirar. E a árvore colapsa. E a árvore seca. Qualquer coisa, mesmo que seja boa, qualquer coisa que não seja Deus, não aguenta a temporada da seca. Nosso casamento, uma coisa boa. Se eu colocar toda a minha fé e a segurança da minha felicidade no meu casamento, o que vai acontecer se o meu cônjuge morrer antes que eu? Ou se ele me abandonar, ou se passarmos por um divórcio. Se eu colocar a minha esperança nos meus filhos, no sucesso deles, no amor deles, o que vai acontecer quando eles voarem da tua casa, saírem do ninho? Se eu colocar a minha esperança no meu emprego, na minha carreira, o que vai acontecer quando eu for demitido? E eu posso ser demitido. O que vai acontecer se eu for escanteado por um chefe novo que chegou? Se as nossas raízes não passarem por estas circunstâncias, não passarem por estas coisas boas, mas não últimas, e forem mais profundo no coração do universo, no coração da nossa existência, onde está o lençol cósmico de água de Deus. Se não for Deus a maior âncora da tua vida, numa temporada de seca, você vai virar busto seco e solitário no deserto. E é por isso que Jeremias é tão repetitivo. O versículo 7, ele chega a repetir. Ele repete o negócio. Bendito que confia no Senhor, cuja confiança, cuja esperança está no Senhor. Por que ele repete 2 vezes o negócio de confiar? É porque Jeremias sabe que precisa mesmo reforçar, um pastor precisa reforçar isso para a sua congregação, porque pode acontecer com a gente, de a gente brincar um pouco com isso, sabe? Da gente fazer de conta nesse assunto da confiança, sabe? Como é que a gente faz de conta no assunto da confiança? É quando a gente confia em Deus para algumas coisas. É quando a gente confia em Deus em alguns dias, né, do ano. Senhor, eu confio em Ti hoje. Senhor, eu preciso de Ti hoje. Ou então quando a gente bota condicional. Senhor, eu confio em Ti, mas me dá isso. Mas fala comigo, mas me responde. Até que ponto isso é confiança? Confiei no Senhor, mas Ele me abandonou porque Ele não fez o que eu queria. Até que ponto isso é confiança? Acho que esse tipo de atitude mostra que a gente está um pouco brincando de confiar. Brincando com Deus. Confiamos em Deus, mas não em todos os dias. Confiamos em Deus, mas não na temporada da seca. Confiamos em Deus, mas colocamos limite. Não toca na minha casa, não toca na minha conta bancária, não toca no meu corpo, não toca nas minhas redes sociais. Ali o Senhor não entra. Colocamos limite. Colocamos um tipo de um pedágio, onde vamos controlar o acesso de quem entra. E não lhe damos, jamais, o volante da nossa vida. Esse tipo de fé, Jeremias diz, não vai te sustentar. Vai te torcer que nem um arbusto seco. Vai te secar. Então, Jeremias começa dizendo, o coração confia, ele precisa confiar em algo. Quem está com Deus confia, e quem está longe de Deus também está confiando em alguma coisa. Jeremias vai além e diz, o coração vai teimar em confiar nas coisas erradas. E isso vai te levar a um desastre. Vai adoecer, vai secar psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. E uma outra coisa que Jeremias diz, que é interessante, é que nós não vamos mudar a nossa situação com tentativa, sabe? Vou tentar de novo, agora vai.
Vou tentar melhor agora. Agora vai. Não vai. Como é que a gente sabe disso, pastor? Porque o Jeremias diz que a árvore, ela foi plantada. Especificamente, intencionalmente, ele não começa a sua metáfora dizendo, tem uma árvore ali. Ele diz, essa árvore foi plantada. Porque Jeremias quer nos lembrar que árvores não se plantam sozinhas. Alguém tem que plantar de fora. Alguém tem que vir cavar. Alguém tem que vir colocar semente. Alguém tem que vir fazer a cirurgia, a intervenção. Porque um coração, naturalmente, não vai confiar em Deus, nunca vai aprender sozinho o caminho da confiança em Deus. Alguém de fora terá que fazer o plantio. O que está errado com o nosso coração é tão profundo que ele não nos capacita a nos autoplantarmos ou autorreplantarmos. E ninguém colocou isso melhor do que Santo Agostinho, no seu livro Confissões. Lá no começo, século IV, Santo Agostinho estava refletindo o porquê ele roubou uma pera no quintal do vizinho quando ele era criança. Por quê? Por que eu roubei? Está pensando, né? Era porque eu estava com fome? Não. Era porque a minha família estava passando por necessidades? Não. Ele chega a dizer que ele nem mesmo gostava de peras. Por que ele roubou uma pera então? Na sua reflexão, ele se deu conta que era porque alguém tinha dito para ele, não vá lá. Proibido. Não entre. Não pegue. E ele diz que assim que alguém lhe disse, não toque nestas peras, ele começou a ouvir uma voz dentro dele, no seu coração, dizendo, seja feita a minha vontade, não a da voz. Seja feita a minha vontade, não a do meu pai. Seja feita a minha vontade, não a da minha mãe. Seja feita a minha vontade, especialmente, não a do meu Deus. É a tese de Santo Agostinho. O ser humano está viciado, tem um default dentro dele, que constantemente, diariamente, abundantemente diz sim, sim, sim para mim, não, não, não para o outro. Especialmente para Deus. E Agostinho vai dizer que é isso que distorceu tudo. É isso que secou tudo. É isso que estragou tudo. Essa nossa insistência absoluta, minha vontade, minha vontade, minha vontade, não a de ninguém mais. E é isso que nos auto-sabota. É isso que nos auto-engana. É isso que machuca as minhas relações. É isso que estraga as minhas amizades. É isso que compromete as minhas decisões. E é isso que, em última instância, adoece lá fundo no meu coração. Está aí a raiz do problema. O meu coração não pode evitar confiar em alguma coisa, mas ele não sabe escolher, ele não acerta, ele teima em dizer sim para o errado e não para o certo. Ele teima em colocar a sua esperança, a sua lealdade, o seu prazer, o seu sonho de vida em coisas que não lhe sustentam, só durante o tempo da chuva, mas não durante o tempo da seca, que não seguram quando a seca chegar, em coisas que vão te deixar sozinho, que vão te desertar. Árvores não podem se replantar sozinhas. Alguém precisa vir de fora e fazer o trabalho no nosso fundo do coração, nas nossas fundações mais profundas. Eu terei que ser plantado de novo. Se você quiser usar, eu terei que ser nascido de novo. Pastor, como eu consigo isso? A cura para os nossos corações. Eu vou trabalhar dentro do texto. Eu vou ficar com um versículo e encontrar a cura ali. Versículo 14. Se você trouxe sua Bíblia, sublinhe esse versículo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Foi assim que a Carol terminou, né, Carol? Salva-me e serei salvo.
é um resumo da cura que a palavra de Jeremias nos propõe. Tem duas coisas aqui. Primeiro, cura-me, Senhor. É um pedido. É um grito de socorro, não é? Quando a gente pede que alguém nos cure, a gente precisa. Nesse verão, eu estive algumas vezes perto de rio, perto de praia, sem o devido cuidado, com a minha pele, né, com essa textura germânica, né, complicada, né? E a minha pele ficou muitas vezes queimada de sol, muitas vezes muito sensível, ardente, doída. Mas eu nunca voltei para casa depois de uma tarde na praia dizendo, cura-me, Senhor. Cura-me, Diane. Porque eu sabia que para esse problema, o meu corpo tem. O meu corpo tem o poder de autorregenerar-se. Tá? Claro que um creminho faz bem, mas o meu corpo vai sair dessa. Minha pele vai voltar. A gente pede por cura quando tem um veneno no corpo que a gente não consegue. Autorregeneração. Se a gente não ingerir um antídoto de fora, vai morrer. Quando a gente tem um tumor que, se não for extirpado, a gente vai morrer. E aqui é quando as pessoas se perdem um pouquinho no entendimento do que Deus faz com a gente, da sua obra, do perdão, do arrependimento, porque alguns pensam, talvez você pense, meu irmão, meu amigo, que tem alguns erros, sabe, na vida, aqui e ali, né? Aquele ano lá foi um pouquinho complicado, e que aí de vez em quando você precisa pedir perdão, né? Se arrepender destes erros pontuais. Não é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de algo mais profundo. Tá? Ah, você é um cristão? Ah, mas, sim, estou tentando. Né? Já resolveu sua vida espiritual? Já resolveu sua vida com Deus? Eu estou indo, estou tentando. Jeremias e o Agostinho estão dizendo, não é eu estou tentando. Não é Deus me ajude pontualmente aqui. Sabe? Não! Jeremias e o Agostinho estão gritando, cura-me! Senhor, salva-me! Jeremias está dizendo que está com sede. Eu estou no deserto, eu estou sozinho, estou morrendo de sede. Uma chuvinha de verão não vai me ajudar. 12 passos não vão me ajudar. Uma temporada de chuvas não vai me ajudar, porque a seca vai voltar. Eu preciso ser replantado. Eu preciso ir para junto de correntes de águas. Eu preciso nascer de novo. Cura-me, Jesus. Cura-me, Senhor. Cura-me, Espírito Santo. Desesperadamente. Minha pele não vai se autorregenerar. Meu coração não vai voltar a um modo original, perfeito. A culpa, meu caro Brutus, não é das nossas estrelas. É nossa. Essa admissão, ou para usar a linguagem cristã, essa confissão, é a primeira coisa que Jeremias está nos ensinando a fazer. Cura-me, Senhor. Preciso de Ti. E a segunda coisa que nós vemos no versículo é que Jeremias não apenas diz, cura-me, Senhor, ele diz, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo. Vocês viram como ele complementa o pedido de confissão, de arrependimento, com confissão de fé? De onde ele tira essa audácia? De onde ele tira essa confiança? Por que ele não diz assim, cura-me, por favor, cura-me. Cura-me se for possível. Né? Cura-me se for da tua vontade. Cura-me, não tenho certeza se é possível, se o Senhor vai fazer, porque eu sou indigno, tal, sou mau desde que eu nasci. Por que ele é confiante? Cura-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Eu vou te pedir e o Senhor vai fazer. Como poderia ser Jeremias tão confiante? Muita gente hoje crê num Deus de amor, né? Que bom, fico feliz. Fico feliz que seja assim.
Acho que até que vocês estão certos. Eu também creio num Deus de amor. Mas eu pergunto, qual é a tua garantia? Que Ele é um Deus de amor. Onde está o teu penhor desta fé? Qual é a evidência que você tem para sustentar essa crença? Que eu posso dizer, cura-me e ter certeza que vou ter a cura. De onde você tira que Deus é um Deus de amor? Talvez você leu isso nos jornais desta semana, nos podcasts dessa semana. As notícias da semana te mostraram isso, nitidamente. Deus é um Deus de amor. Sei. Depois me diz o que você está lendo, então, porque eu quero o que você está tomando, que eu também quero um gole. Essa ideia de um Deus de amor não é tirada das notícias do mundo. Talvez você foi mais atrás, não ficou nessa semana, mas fez uma pesquisa da história das civilizações. Talvez você tirou a ideia de que Deus é um Deus de amor, pesquisando como o mundo, as civilizações, as sociedades se desenvolveram. Nós encontramos certamente um Deus de amor nas páginas das civilizações. Não, acho que não. A menos que a gente seja muito jovem, né? Jogue muito PlayStation, né? Tenha vivido muito pouco. Pela história dos povos, a ideia de um Deus de amor não pode ser concebida. Talvez pela análise das religiões. Né? Veja, pastor, é certo, olhe, os livros sagrados, os rituais, é certo que as religiões todas falam isso. Elas todas proclamam um Deus de amor. Será? Amor mesmo, amor. Amor pessoal, carne e osso, afeto. Amor incondicional, que te ama sem você dar algo em troca. Amor sacrificial, que não fica no campo do abstrato, mas entra na história e geme de dor, e se suja, e te mostra. Ouso respeitosamente questionar isso. Eu acho que se a gente acha que todas as religiões pregam um Deus de amor, na verdade a gente conhece muito pouco delas. A gente não estudou elas o suficiente. Tese, não só minha, mas eu me aproveito. Fora da Bíblia, fora do cristianismo, não tem. Uma proposta, uma mensagem, uma revelação de um Deus pessoal, incondicional e sacrificial de amor. Se você está surpreso, eu lhe convido a aprofundar a sua pesquisa, e se você está contrariado, eu te convido para a gente conversar depois, pessoalmente, a gente bater um papo, tomar um café e analisar isso melhor. Eu posso estar enganado. Mas eu vou dizer, o único lugar na história do mundo, das religiões, onde existe a ideia de um Deus de amor, na palavra de Deus, nas revelações do Antigo e do Novo Testamento. Só a Bíblia diz que tem um Deus que ama pessoalmente, incondicionalmente. E a Bíblia diz que esse Deus não é só amor, mas Ele é amor e santidade. E justiça, que não pode passar pano para o que está errado com o mundo, mas que precisa chamar a prestação de contas e precisa punir o que está errado. Justamente para fazer justiça com as vítimas da maldade. Ele precisa punir quem fez o mal. Então, como é que o Jeremias pode ser tão confiante que ele não será ignorado no pedido de socorro dele? Que ele não será punido? A resposta é a seguinte: séculos depois de Jeremias, outro alguém esteve no deserto, num lugar hostil, cheirava a morte. Estava solitário e ele sentiu também sede. E aquilo foi só um ensaio, na verdade, uma amostra do que haveria de acontecer alguns anos depois, onde esse mesmo alguém estava num outro lugar,
seco, rodeado de caveira, com sede, e sozinho, pior, porque tinha sido abandonado, numa cruz, Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu a sua vida inteira com as suas raízes completamente conectadas e firmadas junto aos lençóis freáticos do amor de Deus. Jesus Cristo não tinha família direito, não tinha casa direito, o pessoal achava que ele era meio maluco, seus melhores amigos mal o entendiam, o abandonaram, mas nada disso incomodou. A gente se incomoda, né, por tão pouco. A gente fica bravo, a gente fica estressado. Nada disso incomodou Jesus, porque ele estava enraizado no amor de Deus. E aí, por causa disso, ele estava imune às circunstâncias. Não importava se o calor vinha, ou se a chuva vinha, se era seca, se era chuva, porque ele tinha o amor de Deus por baixo, jorrando e jorrando nutriente, jorrando e jorrando paz, jorrando e jorrando amor, jorrando e jorrando alegria, jorrando e jorrando propósito. Só que na cruz, ele secou. Na cruz, Jesus, que estava completamente embebido no amor de Deus, olhou para o lado e cadê o Pai? Por que você me abandonou? Não tinha o amor de Deus ali para ele. Não tinha graça ali, por quê? Por que Jesus teve que passar por aquela experiência? Jesus morreu de sede para que nós pudéssemos ter acesso ao rio de Deus. Jesus foi desenraizado para que pudéssemos nós ter toda a confiança de clamar: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Eu sei que eu serei salvo. Alguém pagou o preço que era meu. Que está a confiança de Jeremias, gente? Em crer numa promessa que um dia Deus faria isso, cumpriria sua promessa de enviar o Messias. Jeremias tinha promessa, ele conhecia, ele falava dela. Jeremias falou muito de Jesus, mas nós estamos do lado de cá. Nós sabemos o que Jeremias só sonhava. Nós sabemos que a promessa de Jesus foi cumprida. Ele foi à cruz, ele pagou pelos nossos pecados de uma vez por todas, e ele nos deu a garantia, o penhor, de que o amor de Deus é nosso, será sempre nosso, e nada pode nos afastar desse amor. Somos objetos do amor de Deus, e no nível, gente, que nós nos agarrarmos nesse amor, e nos deixarmos envolver por esse amor, mais ele nos cura, mais ele nos transforma, mais ele nos ajuda com as questões existenciais, e mais ele nos ajuda com as ansiedades da segunda-feira. Jesus Cristo, com a mulher samaritana, João 4 disse: venha a mim, me deixa te replantar, me deixa te conectar a uma água viva, beba da água que eu vou te dar, e você jamais terá sede. Amém.